E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem. E aqui vão 10 animes desconhecidos para você maratonar. São animes aí bem diversificados e ao longo da explicação eu vou falar sobre o anime e também vou dizer se tá dublado, se não é, se você encontra na Crunchyroll ou não. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Shingeki Bahamut Genesis. Anime de 2014, muita gente deve conhecer, só que ficou meio ofuscado na época, meio subestimado, por conta que deveria ser só um teaser de um jogo de cartas, por isso passou batido pra muita gente. Onde em um mundo que tem humanos, demônios e deuses, eles acabam juntando suas forças para combater um inimigo em comum para selarem o Bahamut, e conseguiram, fazendo com que a terra de Mistárcia entrasse numa era de paz. Para garantir que o bendito do Bahamut ficasse lá para sempre selado, a chave do selo foi dividida em duas partes e dada aos deuses e demônios. Os humanos são meio bostinhas, fraquinhos, então não ganharam nada. 2000 anos depois, uma mulher chamada Amira consegue roubar metade da chave dos deuses, e aí que dá início à aventura na busca de Amira para chegar à terra de Helheim. E dois caçadores de recompensas, Fávaro e Kaisar, vão atrás dela. Só que na realidade, um desses caçadores quer pegar o outro, lá ele. No caso, o Kaisar quer se vingar de Fávaro. Então tem meio que uma trama no meio da trama. E quando o Fávaro encontra a Mira, ele meio que sem querer pede para ela dar um beijo nele e assim ele levaria ela até Helheim. O que ele não contava é que ela realmente deu um beijo nele e colocou uma maldição que fez ele ter um rabo e que só sumiria no momento em que ele levasse ela até Helheim. Além disso, a abertura da primeira e segunda temporada é da banda Sim, a mesma banda da música de Rumbling de Shingeki no Kyojin. E não, você não vai conseguir encontrar na Crunchyroll, mas dá pra ver em alguns sites aí não convencionais ou não oficiais que jogando no tio Google já dá pra achar. Decadence. Anime de 2020 e que esse sim você encontra na Crunchyroll, dubladinho, gostosinho e que conta com uma história se passando em um futuro distante, tendo umas criaturas que podem ser imensamente gigantes ou até com tamanhos menores, mas que ameaçam a humanidade, conhecidas como Gadol. Os últimos humanos que sobreviveram fizeram uma espécie de tanque gigantesco, onde lá dentro tem toda uma cidade e esse tanque tem o nome de Decadence. Aí nós temos a separação do pessoal dentro do Decadence em duas classes, os Gears e os Tankers. Enquanto os Gears vivem nos andares superiores e são guerreiros que saem para lutar contra os Gadols, a maioria dos Tankers fica com a tarefa em fornecer apoio nas linhas de trás, limpando o Decadence de sujeira e reforçando as defesas de maneira mais serviçal. Natsume é uma Tanker, só que ela quer ir para a linha de frente junto com os Gears, mesmo tendo um braço robótico. Assim, ela tenta se juntar a um pequeno grupo de Tankers que tem a função de ajudar os Gears em combate. Enquanto isso, ela começa a trabalhar como faxineira em uma equipe de reparo do Decadence, tendo seu novo chefe frio e chatão, chamado Kaburagi, que mesmo sendo assim com ela, ele acaba vendo um potencial muito grande na Natsume, que ela poderia abalar muita coisa nesse mundo falso, e ela poderia ser um bug revolucionário nesse sistema. Estranho esse final, né? Pra não dar spoiler, eu vou dizer que tem uma trama e uma reviravolta quando entra no final desse anime, que vai surpreender você sobre o que realmente é esse mundo. Orewa Subete wo Perisuru. Anime de 2024 e não tá na Crunchyroll, mas é só jogar no tio Google aí que vai aparecer sites não oficiais para você ver essa obra, onde um garoto chamado Noru, que vivia em uma pequena vila cuidando da sua mãe doente e que teve já seu pai falecido, certo dia sua mãe também acaba indo para cima e ele, depois de algum tempo morando ali sozinho, decide ir para um reino próximo e se tornar um aventureiro. Chegando no reino, ele deve entrar numa escola de aventureiro antes de literalmente conseguir se tornar um. E ele tenta na de magia, mas não tem talento, apenas consegue fazer uma bolinha de fogo. Na de clérigo não consegue porque só consegue fazer uma pequena cura. Na escola de guerreiro só consegue fazer um parry, ou um bloqueio no caso, contra algumas espadas. Basicamente ele passa cerca de 6 meses em cada uma e não consegue virar um aventureiro porque ele não tem nenhuma habilidade inata.
Voltando para sua casa, triste e indignado, ele começa a treinar sozinho durante vários anos para no final conseguir feitos surreais. Só que na cabeça dele ainda são muito ruins, como conseguir fazer uma cura que deu imunidade a veneno, uma força monstruosa e até realizar o parry ou bloqueio contra mais de 1000 espadas ao mesmo tempo. Assim, ele volta para o reino de novo para tentar se tornar um aventureiro e de fato consegue se tornar, mas no nível mais baixo, que não pode lutar contra monstros e sim só ajudar os moradores com tarefas banais. Mas certo dia ele acaba salvando uma jovem, que na verdade é a princesa daquele reino, de um minotauro capetudo com uma facilidade imensa, mas na cabeça dele era só uma vaca gigante e ele derrotou por pura sorte. A partir daí temos o rei agradecendo ele, a princesa querendo ser sua discípula e até mesmo um ataque de um outro reino a esse local, e o nosso querido Noro fazendo feitos incríveis, mas ele sempre entendendo tudo errado, achando que não foi a força dele que fez tudo isso. Osama Ranking, mais um anime dubladinho gostosinho que tá disponível na Crunchyroll também, e com uma pegada bem diferentona e que, julgando pela capa, não dá uma vontade de ver, que é o fato de muita gente não ter visto essa obra-prima, mas quando você começa não vai mais parar. E conta uma história de um jovem príncipe chamado Bode, e todo mundo no reino acaba desprezando ele, dizendo que ele é um príncipe inútil, pelo fato de não ser nada forte fisicamente, além de surdo e mudo. Até mesmo sua madrasta e seu meio-irmão o detestam e julgam ele como inútil. Mas por mais que não seja forte fisicamente, ele é forte de coração, super bondoso e generoso, atencioso, prestativo e carinhoso. E quando uma criatura estranha pra caramba chamada Kage, ou Sombra, se encontra com ele e consegue entender o que Bode quer falar, o pequeno príncipe acredita ter encontrado um amigo e começa a se encontrar com Kage cada vez mais, até o ponto da criatura começar a gostar de estar junto com Bode também. Essa amizade entre eles acaba sendo a base da jornada, onde Bode quer acabar com seus medos e inseguranças e se tornar o melhor rei que pode existir, enfrentando seres, feras e até mesmo outros reis, descobrindo que sim, ele tem uma grande habilidade, algo que ele é incrivelmente forte e acaba, nessa trajetória, mudando a visão de muita gente sobre ele. God Eater, um anime de 2015 disponível na Crunchyroll, apenas legendado, situado em um mundo pós-apocalíptico, onde criaturas conhecidas como Aragamis foram quem trouxeram toda essa destruição e caos. Agora no Japão, no ano de 2071, há pouquíssimas e pequenas cidades em volta de grandes muralhas para se protegerem, e foi criada uma organização chamada Fenrir com o intuito de exterminar todos os Aragamis usando umas armas chamadas de Gold Arcs, que são feitas a partir das células dos Aragamis e que, para serem usadas, o portador precisa ter uma espécie de pulseira feita também das células dos Aragamis, mas que se funde ao corpo deles. E as armas podem ser de longo alcance, espadas, meio motosserra e por aí vai. Um desses God Eater é Lenka Utsugi, o protinha que incrivelmente veio de fora dessas cidades. No caso, ele passou por um bocado de perrengue e quando chegou ali passou no teste para usar essas armas. E a God Arc dele, na realidade, é um novo modelo onde é tanto lâmina quanto arma do tipo tiro. Isekai no Seikishi Monogatari, o anime mais velhinho da lista, de 2009, com uma história isekai onde Kenshi Masaki, vulgo Protinha, foi sequestrado e levado para o mundo de Geminar por um grupo misterioso. Para conseguir voltar para casa, ele acaba entrando num acordo de ajudar a assassinar uma recém-coroada imperatriz de um império usando um robô gigante que é conhecido como Mecaoide Sagrado. Enquanto o exército luta contra ele, a imperatriz vê que Kenshi é muito habilidoso e pedem para capturar ele vivo, e depois ficarem assustados porque ele é ele. No caso, é ridiculamente raro algum homem conseguir pilotar um desses robôs. Assim, a Imperatriz vê que seria um desperdício matar Kenshi e acaba fazendo dele uma espécie de assistente, e por mais que no início só queriam eliminar ele, depois é só coisa boa que a cara do indivíduo aí já mostra que está sendo bem tratado. E como o novo servo da Imperatriz, Kenshi é obrigado a acompanhar ela à Terra Santa, uma academia onde os pilotos do Mecanoide Sagrado aprimoram suas habilidades, e ele sendo o único homem piloto daquele lugar, todas, até a professora, começam a ter não necessariamente um afeto por ele, mas uma curiosidade,
e algumas até têm sim seus libidos internos despertados por Kenshi, deixando a Imperatriz sempre com um ciúme fervoroso. E aos poucos, como ele vai ajudando todo mundo daquele lugar, ele vai arrastando uma horda de garotas interessadas nele e seus possíveis filhos. Mas o que Kenshi não sabe é que tem toda uma trama dentro daquela academia, e aí de todas as formas ele vai proteger tanto esse lugar quanto a Imperatriz. Houseki no Kuni. Não listado na Crunchyroll, mas sim nos demais sites, legendado e com uma animação em 3D refinadíssima, Houseki no Kuni infelizmente passou despercebido para muita gente devido à falta de hype lá em 2017, onde num futuro misterioso, organismos minerais chamados gems habitam um mundo que foi destruído por 6 meteoros. Cada gem recebe um papel para lutar contra os Lunarianos, uma espécie que ataca para quebrar seus corpos e roubá-los e usá-los como decoração. A fosfofilita, também conhecida como Fos, é uma joia jovem e frágil que sonha em ajudar suas amigas na batalha. Só que em vez disso, ela recebe uma tarefa fútil de criar uma enciclopédia por ter toda essa fragilidade. Houseki no Kuni segue então os esforços de Fos para ser útil e proteger as suas companheiras Gems, passando por várias dificuldades e momentos difíceis, como quando ela vai conseguindo se fundir com outras partes ou outros minerais, até mesmo o ouro, que lhe dão outras características e assim vai alterando também sua personalidade e nos dando também um ótimo envolvimento emocional e de crescimento ou descobrimento de si mesmo, com muitos mistérios para descobrir sobre o que aconteceu com o mundo, quem são as joias ou o povo da lua e quem é o povo do mar que aparece para Foz. Saihate no Paladin. Tendo 2 temporadas e ambas já dubladas, podendo ser encontrado na Crunchyroll, temos a história de Will, que não tem muita memória sobre sua vida, mas ele sabe que reencarnou de algum outro mundo e desde que renasceu como um bebê, ele foi criado por um fantasma, um esqueleto e uma morta-viva, onde o mago fantasma lhe ensina magia e algumas coisas sobre o mundo, o esqueleto ensina como lutar e outras técnicas de batalha, e a morta-viva ensina religião e responsabilidades que ele deve ter e que são basicamente uma família para ele. À medida que Will cresce e não conhece nenhum outro humano e aprende sobre o mundo em que nasceu, ele ainda se pergunta quem são aqueles 3 e o que aconteceu com esse mundo e onde estão as pessoas. Depois de esclarecer algumas dúvidas, e para não te dar spoiler, chega o dia em que ele deve partir e viver por conta própria e a fazer um juramento ao deus ou deusa da sua escolha, com a força da promessa afetando o grau da bênção. Will então aceita a verdade sobre seus 3 guardiões e agora vai ter sua própria jornada de descobrimentos e de cumprimento da sua promessa que fez para receber a tal bênção. Dorohedoro. Anime 3D que você vai encontrar dublado e que tem muita gente que não viu esse anime porque a plataforma que ele foi divulgado e onde você vai poder encontrar dubladinho e gostosinho é na Netflix, contando a história de um lugar chamado Holy, sendo um lugar todo ferrado e que tem um reino separado desse lugar, que é quase como um campo de teste para usuários de magias mágicas e que esses usuários de magias mágicas pensam estar no topo da sociedade e veem os habitantes de Holy como nada mais do que insetos para serem usados como experimentos. Um homem chamado Caimã, nosso protinha, está à procura de um feiticeiro cuja magia apagou suas memórias e lhe deu uma cabeça de réptil e imunidade à magia. A única pista que ele tem são os magos e o homem tamanho real que vive dentro dele, mais precisamente o goela abaixo. Porque funciona assim, ao colocar a cabeça de um mago dentro da boca dele, a cabeça desse homem que vive dentro dele verifica se eles são os responsáveis. Bem aleatório, né? Além disso, ele tem sua aliada e amiga Nikaido, uma chefe de restaurante bem OP também, e tem de tudo aqui e tudo que tem é tudo muito estranho. A abertura desse anime, gente com poder de cogumelo, seres com máscaras ultra bizarras e até uma barata d'água gigante que usa tênis chamada Johnson. Little Earth Academy. Esse você também pode encontrar dublado e que dublagem sensacional e que tem muita gente que não viu esse anime porque a plataforma dele também é Netflix. Sendo um anime gostosinho de se assistir, como é comédia muito boa, a história de Little Earth Academy segue Ako Kagari, que aspira a ser uma grande bruxa como seu ídolo Shinigami,
mesmo que ela não tenha sangue de bruxa nela. Ako parte então para ir para a Luna Nova Magical Academia, onde pode realizar esse seu sonho, e ao longo do caminho, durante a academia, ela faz amizade com outras duas bruxas, a Suzy e a Lottie. Agora, as aventuras mágicas na academia começam quando Ako tenta realizar seu sonho sendo uma bruxa como Shinny Carrot. É muito semelhante a Harry Potter em termos de conceito e cenário, mas em Little Witch Academy é praticamente uma coisa diferente em cada episódio, e por mais que de início tenha assim muita comédia, tem também uma pegada mais séria da metade pro final. Mas como aqui a sua opinião é mais importante, deixa aí nos comentários se você já viu todos esses 10 ou se vai conseguir aproveitar algum deles. Além disso, não deixa de curtir o vídeo caso tenha curtido e se inscrever caso não seja inscrito. Meu muito obrigado e valeu!